Quero convidar os irmãos a acompanharem a leitura que farei no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Isaías 41, vamos ler do verso 1 ao verso 14. Assim nos diz a palavra de Deus: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo: da soldura, está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Oremos. Bendito Deus, estamos diante da tua palavra, e a nossa prece, ó Deus, nesta hora é para que o Senhor nos abençoe, para que a tua palavra lida e exposta seja instrumento de edificação para nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado através da pregação da tua palavra. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Medo é um sentimento que faz parte da natureza humana. Há diferentes níveis de medo. Ter medo é natural e necessário, pois o medo serve como uma defesa, na medida em que o medo nos obriga a uma atitude de precaução e de defesa diante de uma ameaça. O problema do medo é quando ele nos domina, nos escraviza e nos leva ao pânico e ao desespero.
O medo descontrolado bloqueia o raciocínio e paralisa nossas ações. O capítulo 41 do livro do profeta Isaías foi escrito a um povo que em breve enfrentaria um tempo de intenso medo. A profecia de Isaías aqui aponta para o movimento de um reino que invadiria outros reinos para ampliar o seu domínio político. O verso 2 deste capítulo 41 do profeta Isaías menciona alguém que vem do Oriente. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Coincidentemente, o mundo enfrenta hoje um inimigo invisível que foi disseminado a partir do Extremo Oriente e que tem gerado grande medo. E agora? Essa seria a pergunta no contexto do profeta Isaías. E esta tem sido a pergunta de muitos hoje. E agora? E a mensagem do Senhor ao seu povo no passado e a nós hoje é esta registrada no verso 10 do capítulo 41 do profeta Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. E também o verso 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Verso 14: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. A palavra de Deus para nós é esta: não temas, não tenha medo, eu sou contigo, te fortaleço, te ajudo e te sustento. Não há dúvidas para qualquer crente de que Deus é soberano e de que está no controle de tudo, porque Deus afirma repetidamente em sua palavra a sua soberania. E o que deve ser mais confortador para nós é o fato de que não apenas Deus é soberano, criador e sustentador do universo, mas o fato de que Ele é o nosso Deus. É Ele quem se aproxima de nós para ser o nosso Deus, que nos toma pela mão e nos ajuda. Neste capítulo 41 do profeta Isaías, versos de 1 a 14, nós temos aqui duas verdades que devem nos capacitar a lidarmos com o medo de forma realista e confiante. É sobre isso que queremos falar na mensagem desta ocasião. Duas verdades que devem nos capacitar a lidarmos com o medo de forma realista e confiante. Em primeiro lugar, não podemos negar que neste mundo há perigos que nos ameaçam. Essa é a primeira verdade. Neste mundo há perigos que nos ameaçam. No verso 1 deste capítulo 41 do profeta Isaías, nós temos Deus se dirigindo às ilhas e aos povos com estas palavras: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Ilhas e povos aqui referem-se aos territórios da costa oriental do mar Mediterrâneo, que incluíam a Palestina, que hoje corresponde a Israel, Síria, Líbano, entre outros países. Deus chama os povos da costa oriental do Mediterrâneo para um julgamento.
cheguemo-nos e pleiteemos juntos. E qual é a mensagem do Senhor ao convocar este julgamento? Ele diz nos versos 2 e 3: quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e que com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Em uma pergunta retórica, Deus faz referência a alguém vindo do Oriente, alguém que subjugaria e conquistaria as nações da costa do mar Mediterrâneo. Quem seria este que viria do Oriente? A maioria dos estudiosos, comentadores da Bíblia concorda que aquele que viria do Oriente seria Ciro, o rei da Pérsia, que conquistaria o império da Babilônia e estabeleceria o seu domínio sobre todos os povos vassalos da Babilônia. Se nós avançarmos as páginas da Bíblia neste livro de Isaías até o capítulo 45, nós vamos perceber que o rei Ciro é mencionado de forma bem clara, indicando que de fato este que viria do Oriente seria provavelmente ele. Isaías 45, versos 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descindir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Em outras palavras, este seria aquele a quem Deus enviaria por uma vereda que seus pés jamais trilharam para subjugar reis. Ciro, o rei da Pérsia, com o seu renomado exército, avançaria por territórios, subjugando e expandindo o seu poder político e o seu domínio. Agora veja a reação dos povos a quem o Senhor chamou para este julgamento, a quem o Senhor anunciou a chegada deste que viria do Oriente. Verso 5: os países do mar viram isso e tremeram, e temeram. Os fins da terra tremeram. A reação destes países e dos confins da terra foi uma reação de medo. O que fazer agora? Como fugir? Como escapar deste que vem do Oriente avançando e estabelecendo os seus domínios, subjugando reinos e reis? Bom, o jeito era achar um meio de enfrentar aquela situação. E qual foi o jeito encontrado? Veja o que diz os versos 6 e 7. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Qual era a saída? Qual era o jeito? De acordo com estas palavras, o jeito era confiar em nós mesmos. Foi essa a conclusão que eles chegaram. Os povos decidiram se ajudar mutuamente e fazer alianças entre si para enfrentar o rei da Pérsia. Bom, mas confiar em nós mesmos não é suficiente. O que mais que nós podemos fazer? Ora, vamos fabricar deuses,
vamos fabricar ídolos, vamos levantar os nossos deuses para ficarmos protegidos. É isso que diz o verso 7. Assim o artífice anima o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da soldadura está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Os povos acreditavam que era possível confiar neles mesmos e se motivarem uns aos outros, ser forte, mas também deveriam buscar o auxílio divino. E então eles se colocam a fabricar os seus deuses, a fabricar os seus ídolos. Mas será que os ídolos poderiam fazer alguma coisa? Veja o que Deus diz sobre os ídolos no verso 29 deste capítulo 41. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vazio. Os povos da costa do mar Mediterrâneo estavam depositando a sua confiança em si mesmos e a sua esperança em deuses que não eram nada para enfrentar aquele que viria do Oriente. Portanto, esta era a situação, este era o perigo que ameaçava aqueles das terras da costa do Mediterrâneo, que incluíam as terras de Judá e Jerusalém. Então, o que o povo de Judá deveria fazer? O que o povo de Deus deveria fazer? Seguir o exemplo dos outros povos, confiar em si mesmos e criar deuses e confiar em deuses fabricados por suas mãos? Aqui nós vamos para a segunda verdade ensinada neste texto, para lidarmos com o medo. Além de não negar que há perigos que nos ameaçam neste mundo, nós também devemos, acima de tudo, ouvir a palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus para o seu povo naquela situação? O verso 10 diz: não temas. O final do verso 13 diz: não temas. O verso 14 também diz: não temas. Depois de anunciar que levantaria alguém do Oriente para conquistar os territórios e subjugar os reinos, depois de descrever a reação dos povos, depositando a sua confiança em si mesmos e nos seus ídolos, a partir do verso 8, Deus diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus se dirige ao povo de Israel, enfatizando que Ele escolheu Israel para ser o seu povo. Deus elegeu Israel. Deus toma o seu povo pela mão e o ajuda. Por isso Ele diz ao seu povo: não temas. E mais, Deus não diz ao povo para confiarem em si mesmos. Deus não diz: olha, meu povo, vá em frente, vocês podem enfrentar o inimigo porque vocês são capazes. Quando Deus chama o seu povo de vermezinho de Jacó e de povozinho de Israel, Deus estava lembrando a fragilidade de Israel diante dos seus inimigos. Israel deveria confiar em Deus, porque Israel foi escolhido por Deus, porque Deus estabeleceu aliança com Abraão e com os seus descendentes, e Deus é fiel à sua aliança. Israel era pequeno, frágil, certamente não conseguiria de modo algum resistir ao poder dos exércitos da Pérsia. Por isso Deus se dirige ao seu povo, chamando este povo de vermezinho e povozinho, para lembrar que eles eram extremamente dependentes
de Deus. Além disso, além de se apresentar como o Deus de Israel, o Deus fiel à sua aliança, Deus faz promessas preciosas ao seu povo, dizendo: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, diz o Senhor. Soberanamente em sua graça e por graça, Deus elegeu um povo para ser o seu povo. Não porque esse povo possuísse qualidades que o tornassem merecedores do favor de Deus. Deus soberanamente elegeu o seu povo como demonstração de misericórdia e bondade. E o Deus que escolheu o povo para si é o mesmo Deus quem fortalece e sustenta o seu povo. Nós somente podemos lidar com os nossos medos a partir do momento em que ouvirmos a voz de Deus, a partir do momento em que dermos ouvido à palavra de Deus, aos seus mandamentos e às suas promessas, no momento em que ouvimos este mandamento do Senhor: não temas. Nós somente podemos enfrentar e superar os nossos inimigos quando nós confiamos nas promessas de Deus, porque é Ele quem nos garante: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Estas palavras são palavras que lembram a figura de um pai amoroso, tomando o seu filho ou a sua filha ainda pequenos e indefesos e providenciando para que fiquem seguros. A ideia de Deus, ao nos tomar pela sua mão e nos ajudar, nos faz lembrar que Jesus Cristo é quem nos torna amigos de Deus, e mais do que amigos, em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai Celestial, aquele que, assim como um pai amoroso cuida dos seus filhos, está atento a cada uma das nossas necessidades. Por isso Ele nos toma pela mão, Ele nos guia, nos guarda e nos protege de todos os nossos temores, porque pelos méritos de Cristo nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, como diz o apóstolo João no seu Evangelho, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora veja a parte final do verso 14, nós temos aqui essas preciosas palavras do Senhor: eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O teu Redentor é o Santo de Israel. Esse título Redentor é muito importante no livro do profeta Isaías, porque Isaías é o profeta que mais vividamente anuncia a vinda e a obra do Messias, o Redentor, o Santo de Israel. Por isso, quando ele diz: o teu Redentor é o Santo de Israel, o profeta mais uma vez reforça que a salvação vem do Senhor. A salvação não envolve apenas o livramento dos inimigos deste mundo, mas, sobretudo, a salvação envolve a redenção do pecado, a salvação eterna. Aquele que tem poder para nos livrar de todo mal, que nos fortalece e nos ajuda em nossas tribulações do presente, é aquele que também nos garante reconciliação com Deus e livramento da condenação eterna. Para Israel, no passado, havia a promessa do Redentor em quem eles deveriam confiar. Para nós, hoje, há a promessa do Redentor cumprida na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, a quem devemos confessar como Senhor e Salvador de nossas almas. Não temas,
não temas, não temas. Por 3 vezes nesta passagem o Senhor nos diz: não temas. E eu já disse aqui outras vezes, sempre que uma expressão, uma palavra é repetida 3 vezes, significa que isso é muito importante. Não temas, não temas, não temas. Nós não devemos ter medo das circunstâncias que nos cercam, porque conforme escreveu o apóstolo João, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa confiança deve estar em Deus, a quem verdadeiramente devemos dedicar nosso temor e a nossa submissão. Meus irmãos, o capítulo 41 do livro do profeta Isaías foi escrito a um povo que em breve enfrentaria um tempo de intenso medo. A profecia de Isaías aqui aponta para o movimento de um reino que invadiria outros reinos para ampliar o seu poder político. Coincidentemente, o mundo enfrenta hoje um inimigo invisível que foi disseminado a partir do Extremo Oriente e que tem gerado grande medo, porque ele avança e estabelece também, de alguma forma, o seu domínio. O que deve ser mais confortador para nós é que o Deus soberano, Criador e sustentador do universo, é o nosso Deus. Ele se aproxima de nós para ser o nosso Deus, que nos toma pela mão e nos ajuda. Neste capítulo 41 de Isaías, versos de 1 a 14, nós temos 2 verdades que devem nos capacitar a lidarmos com o medo de forma realista e confiante. Em primeiro lugar, não podemos negar que neste mundo há perigos que nos ameaçam. Os homens confiam em si mesmos e criam os seus deuses acreditando que poderão ser salvos. A nossa confiança, todavia, deve estar em Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E para confiar em Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Em Sua palavra, Deus nos dá este mandamento: não temas. E também nos promete: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, não temas, que eu te ajudo. Que o Senhor acrescente em nosso coração a sua palavra, de tal forma que nós verdadeiramente possamos ter discernimento para encarar os desafios que nos assustam neste mundo, mas acima de tudo ter ouvido a palavra de Deus que nos convida à confiança. Não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e renove a nossa esperança e a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Bom Deus, a Tua palavra é preciosa, é viva e eficaz, e ela nos traz uma mensagem de conforto, porque ela nos lembra que nós somos como vermezinhos, somos um povozinho, somos extremamente vulneráveis, fracos e dependentes do Senhor. Por isso, nós queremos ouvir a Tua voz e confiar, porque o Senhor é quem nos diz: não temas. O Senhor é quem nos promete que o Senhor é o nosso Deus, que nos toma pela mão direita e nos ajuda. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos de tal forma que nós possamos não apenas enfrentar os desafios, mas sermos instrumentos para levar fé e esperança para a vida daqueles que estão em pânico, apavorados diante de tantos temores que se nos apresentam neste mundo. Fortalece-nos e guarda-nos, ó Senhor.
Esta é a nossa prece, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora, que a graça de Deus Pai, o amor do Senhor, as bênçãos do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam sobre toda a Igreja de Deus, hoje, por todos, sempre. Amém. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar nesta transmissão e que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o fortaleça e continue nos acompanhando. Se inscreva no canal da nossa igreja, o canal Voz da Cruz, para estar sempre recebendo as notificações e as mensagens que nós temos publicado através deste canal, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Deus o abençoe. Muito obrigado.